Então Deus significa muitas coisas pra minha vida. E hoje eu posso usar o meu testemunho pra falar com muitas vidas. Falar que Deus ele tem essa capacidade, esse poder incrível de mudar vidas. Que Ele é o escudo, que Ele é a proteção. Que através da sua palavra Ele muda muitas vidas. Muda. E mudou a sua, né? Sim. E na escola? Conta pra mim como que você tá indo na escola. Tô sabendo que você tá indo super bem. Sim. Conta um pouquinho Uma da escola. pessoa que antes não sabia nada, que não conseguia acompanhar os amigos, que nas provas chutava tudo nas provas, tirava nota mal. Aí foi aí que eu comecei indo desenvolvendo, sim, essa capacidade. Hoje eu sei ler, hoje eu acompanho. Hoje, na minha escola, no primeiro bimestre, eu ganhei um prêmio como aluna evolução. Olha, que Porque bênção. dá pra perceber a diferença de quando eu cheguei do que eu sou hoje. Glória a Deus, Davi. Então, eu já consigo acompanhar, eu percebi que eu tenho muitas... Assim, eu consigo fazer muitas coisas que eu não achava que eu conseguia fazer. Hoje, tem muitas crianças lá aqui na minha escola que ainda têm dificuldade. Sim. Mas eu falo pra elas, olha, continua desenvolvendo que logo eles não sabem ler. Eu falo, comecem a juntar as palavras, que foi assim que eu comecei a desenvolver. E hoje eu sei ler, eu sei escrever, minha letra é bonita, eu sei escrever de letra de forma. Tem muitas crianças, acho que a maioria da minha sala não escreve de letra de mão. De mão, isso é verdade. A tia sabe que a Rebeca também tem dificuldade. Você já sabe? Eu já. Olha, que coisa, que bênção. Hoje, graças a Deus, eu já acompanho, eu estudo numa escola muito boa, que chama Posete, uma escola muito boa. E que os filhos da diretora já foram jovens dos meus pais também. E a comida de lá eu sei que é muito gostosa. E hoje eu tive que faltar, infelizmente. Hoje que ia ter coisa boa lá. Hoje tem macarrão de sexta-feira lá? Você gosta? Opa! É que nem a Rebeca gosta também dos macarrão. Mas é uma boa causa que você faltou, né? Você tá falando... eu sou muito grato porque Deus me concedeu. Da onde eu cheguei hoje, que eu vi que eu era capaz. Porque tem muito... Não sei se você acha que você não é capaz, mas Deus te dá capacidade pra chegar na onde você quer chegar. É verdade. Olha na onde eu cheguei, olha na onde eu nunca sonhei que eu ia chegar, mas Deus me fez chegar. Passando por coisas difíceis, porque foi difícil pra mim, foi difícil pros meus pais. Pegar as tardes todas, eles tinham que trabalhar, tinham que fazer os compromissos. E eu também tinha dificuldade, então demorou meses pra me aprender a ler, mas... Eu honro esses meses que eu demorei, porque eu sei que onde eu cheguei hoje é um lugar que muitas crianças não chegou. Não chegou. Mas elas podem chegar ouvindo o seu testemunho, sabia? Claro, opa, eu creio. Você crê, né? E lá na escola você fala pros amiguinhos de Jesus? Como que funciona lá? Eles sabem que você é um pregador? A minha professora sabe. A professora sabe. A professora sabe. Mas os amiguinhos também, com certeza, né? Sim, eles sabem lá que o único que não participa dessas coisas lá de festa, assim, sou eu, porque eu falo pra eles que eu sou uma pessoa... Eu já falei pra minha professora, olha, eu só não vou participar porque eu não sou uma criança só que vai na igreja, mas uma criança diferenciada, uma pessoa que fala no altar, que fala de Jesus. Sim. Porque essas festas juninas, as crianças acham que é só pra diversão, entendeu? Sim. Mas assim, é pra divertir mesmo. Mas o significado da festa junina é a morte de João Batista, aquele que batizou Jesus. Então, tipo, eu acredito nisso, porque minha mãe, como ela é pregadora, ela entende disso. Então eu acredito nisso. Só que eu não ligo pra esse negócio de festa junina, assim. Você não liga da... Não. Eu participava antes de eu chegar aqui, né? Claro. Mas não conhecia, sim. É algo que... Hoje eu sou uma criança que, pra quem ficava no celular o dia inteiro, hoje eu prefiro... Eu até tenho celular, mas eu faço tanta coisa que eu não tenho nem tempo pra mexer. Eu só respondo meus amigos, eu faço aula de teclado, faço aula de trompete, eu estudo pra palavra, mas eu prefiro muito mais brincar. Sim. Do que ficar no celular. Sim, claro que eu gosto de assistir alguma coisa, jogar. Sim. Claro, mas eu prefiro meu passatempo mesmo é brincando. Que bênção, Davi. E a tia vai perguntar pra você o que Jesus, que Jesus fez na sua vida. Eu já perguntei, mas eu queria te perguntar o que hoje, tudo que você aprendeu, o que você traz para as pessoas, né? O que você falaria para as crianças, para os jovens, para quem tá te ouvindo? Falar, meus irmãos, que através desse testemunho eu trago muita coisa para sua vida. Como eu disse, talvez você achou que ia ser mais um perdido nesse mundo. Talvez você achou que ia ser mais um drogado ou mais um perdido aqui neste mundo.
Mas não. Deus tem uma coisa diferente pra fazer na tua vida. Amém, eu creio. Você pode achar que não tem mais jeito, que não tem saída, que não tem mais uma porta pra você sair. Mas Jesus é essa porta. Amém. Jesus é aquele que vai te proteger, que vai te livrar. Porque talvez você não sabe o que você está fazendo. Mas Jesus está vendo o que você está fazendo. E Jesus, ele está te guiando. Jesus está te mostrando que Ele é o caminho, que Ele é a passagem, que Ele é a vida, que Ele é tudo aquilo que você precisa. Assim como foi na minha vida, Renata. Sim. E Jesus foi tudo aquilo que eu precisava. Eu precisava de um amor, Jesus foi aquele que me amou. Eu precisava de uma salvação, Jesus é aquele que me salvou. Eu precisava ser livrado do que o mal tinha pra minha vida, Jesus foi esse livramento. Amém, glória E eu creio que do mesmo jeito que Jesus foi tudo isso na minha vida, eu creio que Ele é na sua também. Amém. Você não é mais um perdido nesse mundo. Porque o céu tá dizendo que você não é a peça perdida desse mundo, mas você é a peça que se encaixa no céu. Glória a Deus. E assim, o que eu trago pra sua vida é que Deus, ele é capaz pra mudar a tua história. Aleluia. O poder, o que eu gosto de falar muito, que eu gosto de ministrar é sobre Paulo. Porque o que Deus, o Espírito que Deus fez na vida de Paulo, o que Deus fez na vida de Paulo foi grande. Conta um pouquinho, pessoal, porque você falou, muita gente sabe, mas tem gente que não sabe o que Deus fez na vida de Paulo. Fala um pouquinho Olha, pra eles. Um homem, meus irmãos, um homem que era quase igual eu, um homem que não ia ter um futuro igual eu que tenho hoje, um homem que perseguiu os cristãos, um homem que maltratava o povo de Deus, um homem que matava o povo de Deus. Só que um dia Deus falou, eu vou mudar a tua história. Deus chegou a Paulo, deixou ele cego, só que Deus deixou ele cego para abrir os seus olhos espirituais. Glória a Deus, é Para verdade. que ele pudesse ver quem era Jesus. Assim como Deus fez na minha vida, abriu meus olhos espirituais e Jesus se apresentou na minha vida. E ele se apresentou para a vida de Paulo. Quando ele mudou a vida de Paulo, Paulo não virou mais o mesmo. Paulo não era mais o mesmo homem que você via. Porque eu gosto de falar isso, que Deus, ele tem o poder de transformar o amargo em doce. Glória a Deus, é verdade. De Conta. transformar a maldição em bênção. Amém. Porque de um homem que era do mundo, virou um pregador da palavra. Porque era o seu chamado. Segundo a Bíblia diz que ele e Silas, eles estavam indo ministrar a palavra do Senhor. E eles encontram uma moça que estava dominada por um espírito de adivinhações, Renata. Sim. Só que eles estavam tanto cheios do Espírito Santo que eles tomaram uma capacidade de repreender esse espírito. Porque quando a gente fala o nome de Jesus para um ambiente que está seco, um ambiente que está mal, um ambiente que está dominado por espírito. Quando a gente fala o nome de Jesus, esse ambiente ele tem que mudar, Renata. Amém. Quando só de a gente falar o nome de Jesus, toda maldição, Amém. tudo aquilo, toda arma maligna que o inimigo tem é quebrada. Todo Amém. laço é cortado quando Amém. o nome de Jesus é liberado. Amém, eu creio. E por causa deles, aquela moça foi liberta. Aquele espírito saiu e nunca mais voltou. Só que, Renata, por eles fazerem o bem, os homens que estavam ali, eles agarraram eles, bateram muito neles. Mas por mais que eles já foram muito maltratados, chicoteados, apanhados, eles chegaram onde eles chegaram e não desistiram. Porque às vezes nós que somos seres humanos, nós somos assim. Nós passamos por uma prova difícil, meus irmãos. Nós passamos por provas difíceis. E nós queremos parar, nós queremos reclamar. Se eu te falar que Jesus passou por uma prova muito mais difícil. Jesus, quando ele chegou aqui nessa terra, ele morreu na cruz pelos teus pecados. Talvez você está reclamando por uma coisa mínima. Você tinha que ver Jesus. O tanto de tapa em que Jesus levou. Jesus foi cuspido, chicoteado, apanhado. Foi ignorado. Aqueles em que Jesus ensinou foram aqueles em que bateram em Jesus, que cuspiram em Jesus. Aqueles que Jesus... Não, eu vou repetir isso aqui, Renata. Pode falar. Sim. As pessoas em que Jesus parou para ensinar, para falar da mensagem de Deus, foram as mesmas pessoas que ignoraram Jesus, que molingaram do que Jesus fez. Sim. E Jesus, ele morreu na cruz porque as pessoas duvidaram que ele era o Filho de Deus. Duvidaram que ele era o Filho de Deus, que ele era aquele que nos salvou, que era aquele que morreu para que nossos pecados fossem perdoados. Amém. Hoje ele está lá no céu, esperando para nos buscar. Amém.
Eu vim te falar que para de reclamar um pouco. Porque Jesus, ele passou por uma prova tão difícil para que você chegasse onde você chegou hoje. Ele foi preso com com um cravo em cada mão e um cravo nos pés. E até hoje ele não se arrependeu pelo que ele fez. Até hoje ele sabe que ele resgatou muitas vidas. Sim. Ele sabe que ele é um exemplo para muitas vidas, como ele foi na minha. Amém. E hoje, por causa de Jesus, eu estou ministrando a palavra do Senhor para muitas vidas. E tocando nessas vidas, Sim. né, Davi? E Deus está mudando essas vidas através do seu testemunho, né? Pode mudar muitas crianças, que eu tenho certeza que muitas crianças vão assistir, porque gostam de você, né? E o pessoal da sua escola, as crianças que estão aí nos vendo, elas podem ter essa mudança de vida. Às vezes ela está dentro... claro. Às vezes não pode ter a mesma história que você, mas está dentro de uma casa que os pais não são cristãos, e às vezes ela quer ir numa igreja, ou às vezes o pai é afastado, ou ela quer... Então, ela pode ter a mesma mudança que você, é só ela procurar Jesus, né? Porque Sim. ele vai mudar a vida dela, desse Claro. jovem, né? Às vezes que tá na droga, na bebida, que tá nos vendo, né? Olha só, tem jeito para você. Teve pro Davi, né? Que o Davi chegou assim, sem comer, só Sem tomava direção. leite, sem direção. Olha, pra você ter morrido, sabia? Com Sim. 9 anos só tomando leite. Sim. Olha como que Deus guardou a vida dele, né? Só Então- tomando leite, Davi. Em todas as experiências que eu vivi, eu Sim. chorava, porque é uma coisa que eu nunca vi. Sim. Eu nunca tive uma festa de aniversário como eu tive nos meus 10 anos. Isso. A festa que eu tive, foi uma festa, mas no mesmo dia foi poucas pessoas. Até porque eu não liguei por tantas pessoas. Eu liguei pro meu aniversário e fiquei feliz do mesmo jeito. Você ficou feio. Porque você nunca teve uma festa. Sim, E ganhei presente que eu nunca ganhei. Olha. O máximo que eu ganhava era tipo uns brinquedos que meu pai comprava pra mim no mercado. E assim, eu era grato por isso, porque era uma coisa que eu vivia, né? Por mais que eu não ganhava esses brinquedos luxuosos, assim. Quando eu ganhei meu primeiro brinquedo, eu fiquei tão feliz, mas tão emocionada que eu comecei a chorar. Eu imagino, Davi. Porque eu nunca vivi esse tipo de experiência. Eu nunca vivi esse tipo eu nunca ganhei esse tipo de brinquedo como uma criança normal ganha. Nunca tive essa festa de aniversário com muitas pessoas. E assim, eu fiquei impressionada porque todas as pessoas que foram me sentir da minha família. Com certeza. E isso é muito lindo você falar, porque Sim. tem muita criança que não é grata, que tá vendo a gente, que o pai faz de tudo e ela é ingrata com o pai, ela trata os pais mal, né? Ah, porque eu queria isso, aí você não me dá. E olha só o exemplo do Davi. Então, você que é criança, você falou tudo, a gratidão por pequenas coisas. Então, você tem muito a ensinar para essa geração de crianças que são muitas das vezes mimadas, que não querem obedecer os pais, que não tudo reclama. E olha aqui o que ele tá falando, gente, a gratidão, a reconhecer que pequenas coisas, você que é criança, ouça o Davi, você é uma criança, você está ouvindo da boca de uma criança, que você tem que ter gratidão pelos teus pais, honrar o pai e mãe, isso é mandamento com promessa, honre seu pai, obedeça, né, Davi? Claro. E seja grato, né, Davi? Fale para essas crianças o que elas têm que fazer para elas ser abençoadas que nem você. Eu entendo que quando meus pais falam, não tem como nós comprar aquilo, não tem como, eu entendo, porque a gente gasta muito dinheiro, assim, às vezes por causa das contas, por causa disso, né? Sim. Sim. Aí eles falam pra mim, não tem como, não posso. Mas eu falo, não tem problema, porque eu já tenho de tudo, então. Glória a Deus. Eu tenho vários Olha. brinquedos, assim, então eu não ligo, assim. Tudo que é novo eu gosto, claro, eu brinco, me divirto. Mas quando eles falam, não dá, não tem condição. Sim. Eu falo, tá tudo bem, não tem problema. Outro dia se der, outro dia a gente compra, tudo mais. Eu não ligo assim quando quando eles não têm dinheiro pra comprar pra mim, porque eu sei que eu tenho de tudo. Sim. E eles tudo que eu tenho eles me deram, eles compram de tudo, fazem de tudo por mim. Olha, são os pais que, eu só tenho que agradecer a eles. Só agradecer a Deus, né? Eles me deram de tudo, Renata, Sim. de tudo, do bom e do melhor. Sim, graças a Deus, né, Davi? E o melhor Sim. que eles te deram foi Jesus. Sim. Jesus, Opa, né? Porque se você não a tivesse joia mais preciosa que eles me deram foi Jesus. Foi Jesus. Você ouvindo isso, gente, eu tô aqui me segurando, porque só quem tá aqui tá sentindo. Eu tenho sentido a presença de Deus aqui neste lugar. Deus tem se manifestado com a presença dele através da sua vida. E eu tenho sentido essa presença e eu tenho certeza que quem tá do outro lado tá sentindo.